Se você recebe o benefício de prestação continuada, o BPC, e está pensando em comprar um carro, ou tem um veículo em seu nome, saiba que isso não impede, por si só, que você continue recebendo o benefício. Mas é essencial entender os detalhes, porque a posse de um automóvel pode sim levantar suspeitas e até levar à suspensão do benefício, especialmente quando o valor do veículo é incompatível com a realidade de quem vive com um salário mínimo mensal. A chave está em dois pontos que o INSS avalia com rigor: a origem do bem e se ele está de acordo com a condição de vulnerabilidade exigida para o BPC. Se você tem um carro que foi adquirido com herança, doação ou até mesmo com valores retroativos do próprio benefício, isso pode ser explicado e documentado. O problema começa quando não se consegue justificar como uma pessoa, em situação de pobreza extrema, sem renda, adquiriu um bem de valor elevado. O BPC é destinado a idosos com 65 anos ou mais e a pessoas com deficiência de qualquer idade, desde que em situação de vulnerabilidade social. Isso significa que a renda familiar por pessoa deve ser inferior a um quarto do salário mínimo, salvo algumas exceções analisadas caso a caso. O benefício não exige contribuições ao INSS, mas, em contrapartida, exige que o beneficiário comprove que não tem meios de se sustentar nem de ser sustentado pela família. A posse de um carro, por si só, não configura renda. No entanto, para o INSS, pode ser um indício de que aquela pessoa não está em situação de extrema pobreza. Por isso, o sistema cruza os dados do CPF com outros registros públicos e, ao identificar a existência de bens, pode abrir um processo de reavaliação do benefício, exigindo explicações e documentos. Muita gente só descobre isso quando é surpreendida com a suspensão do BPC. Em alguns casos, o INSS envia uma carta de convocação pedindo esclarecimentos. Em outros, o benefício é suspenso diretamente e só é possível reverter a situação apresentando recurso administrativo ou ingressando com ação judicial. Por isso, se você comprou um carro com valores atrasados do próprio BPC ou recebeu ajuda de parentes, guarde todos os comprovantes. Isso inclui contrato de compra e venda, extratos bancários, declarações de doadores, comprovantes de herança ou inventário e qualquer outro documento que mostre de forma clara e objetiva a origem do dinheiro usado. Além disso, o valor do carro precisa ser condizente com a realidade de quem vive com um salário mínimo. Um veículo popular, antigo e com baixo valor de mercado dificilmente será interpretado como indício de renda. Já um carro mais novo, com valor acima de 30 ou 40 mil reais, pode sim levantar dúvidas, principalmente se não houver nenhuma justificativa plausível. Outro ponto muito importante é nunca colocar um carro no seu nome se o veículo for, na verdade, de outra pessoa. Isso é muito comum quando familiares querem aproveitar isenção de impostos para pessoas com deficiência, mas não utilizam o carro para o benefício do titular. Isso pode parecer inofensivo no início, mas em caso de revisão do BPC, o INSS vai entender que o veículo pertence a você, e a explicação de que o carro é emprestado dificilmente será aceita. Um exemplo prático: imagine uma mulher com deficiência que recebe o BPC há 3 anos. Em determinado momento, o INSS identifica que há um carro registrado em seu nome, comprado por 50 mil reais. Ao ser convocada para prestar esclarecimentos, ela apresenta documentos mostrando que o veículo foi adquirido com o valor recebido em atrasados, quando o benefício foi concedido após 2 anos de espera. Como ela guardou os extratos, a nota fiscal do veículo e uma planilha dos seus gastos, o INSS aceitou a explicação e manteve o benefício. Já em outro caso, um homem teve o BPC suspenso porque um parente colocou um carro em seu nome para conseguir isenção de IPI e ICMS. Ele sequer dirigia o carro. Como não havia documentos que provassem que o bem não era realmente dele, foi necessário recorrer ao judiciário.
O juiz entendeu que o veículo não beneficiava diretamente o titular do BPC e mandou restabelecer o pagamento. Mas esse processo levou quase um ano. Esses exemplos mostram que o mais importante não é simplesmente ter ou não um carro, mas sim conseguir demonstrar que aquele bem é compatível com sua condição financeira e que a origem dos recursos é legítima, transparente e documentada. E é sempre mais fácil explicar uma situação antes que ela vire problema. Por isso, quando houver qualquer aquisição relevante, organize sua documentação desde o início. Também vale lembrar que o INSS pode cruzar dados a qualquer momento, sem aviso prévio. E esse cruzamento não se limita apenas a veículos. Imóveis, contas bancárias, movimentações financeiras e até compras no cartão de crédito podem entrar nessa análise. A regra é simples. Tudo que aparentar ser incompatível com a situação de pobreza pode gerar bloqueio, suspensão ou até cancelamento do benefício. Caso você receba o BPC e tenha um carro em seu nome, e mesmo assim receba uma carta de convocação do INSS, ou perceba que o pagamento foi suspenso, o primeiro passo é buscar orientação. Você pode entrar com recurso administrativo e, se necessário, levar o caso para a justiça. Em geral, quando a pessoa consegue provar que continua atendendo aos critérios do benefício, o judiciário determina a reativação do pagamento e ainda pode ordenar o pagamento retroativo dos meses suspensos. Por fim, é essencial reforçar que o fato de você possuir um bem como um carro não te torna automaticamente inelegível ao BPC. O que o INSS precisa avaliar é a sua condição socioeconômica como um todo. Se o carro foi adquirido de forma justificada, com valores compatíveis, e se o restante da sua renda e patrimônio estiver dentro dos limites legais, o benefício deve ser mantido. Quem vive com um salário mínimo sabe que até mesmo um gasto simples precisa ser planejado com cuidado. E por isso, o simples fato de você conseguir comprar um bem não significa que deixou de estar em situação de vulnerabilidade. O mais importante é sempre ter como provar cada passo. A documentação é a sua maior proteção. E, se mesmo com todos os documentos você tiver seu benefício suspenso, existe sim como reverter a situação com base na lei. Se você está passando por isso, saiba que não está sozinho. Muitos beneficiários enfrentam o mesmo tipo de questionamento. E o caminho para resolver esse tipo de problema começa com informação, organização e, se necessário, com a ajuda da justiça.